1 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era? João. Foi enviado por quem? Deus. Por Deus. E o seu nome era João. Este veio como testemunha para testificar, ou testificasse, a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Então veja bem, Deus enviou João para que ele testificasse, para que as pessoas cressem na luz que iluminaria todo homem, que iluminaria a vida do homem, que tiraria as trevas de dentro de nós. E essa luz era Jesus. Essa luz, ela era o próprio Senhor Jesus que ia nascer. Então Deus enviou João para que fosse pregando Jesus, para que as pessoas pudessem crer no que Jesus faria. Quem está entendendo? Amém. Hoje nós também, o pastor ele sobe no altar para pregar quem? Para pregar a luz, para tirar as pessoas da onde? Das trevas, da escuridão. Quando nós falamos de escuridão, nós não estamos falando da escuridão que você apaga a luz, fica tudo escuro. Nós estamos falando das trevas que entram dentro da vida das pessoas e fazem com que ela não enxergue o caminho certo a seguir. Por exemplo, há muitas pessoas hoje que estão cegas. Então elas não têm direção para onde vão, não tem direção do que fazer, o casamento não tem direção, a vida financeira está sem direção, ou seja, é como se apagasse a luz de dentro dela e ela não enxergasse aonde ela tem que ir ou que fazer. Então a pessoa, quando ela está com a luz apagada, você já deve ter entrado na sua casa no escuro? Sim ou não? E como fica? Você já chegou à noite, de madrugadazinha, você abre a porta, está tudo apagado, e você entra, e você tem que tomar cuidado para não tropeçar, para não trombar, né? Minha terra diz trombar com as coisas, ou seja, cair, porque você não enxerga nada. Assim somos nós sem a luz. Quem é a luz? Jesus. Você vê que ele disse assim: João foi enviado por Deus para ensinar a luz. Porém, ele não era a luz. Eu não sou a luz. Por mais que às vezes a pessoa vê o pastor como a luz, a direção dela, eu não sou a luz. Eu prego a luz. Eu divulgo aquele que é a luz, Jesus Cristo. Amém? Amém? Se você recebe essa luz, então quando você recebe essa luz, as trevas que estão dentro de nós, ou seja, o que era escuridão, começa a ter uma direção diferente. É por isso que quando a gente recebe Jesus, a gente começa a enxergar novos caminhos. A gente vai enxergando nova direção. A gente vai dizer, nós começamos a ver assim, por que antes eu não vi isso? Vivi até hoje assim, mas antes eu não sabia, agora eu estou vendo isso. É porque tem coisas na nossa vida que só vão aclarar quando Jesus, ele se tornar a luz da nossa vida. E você já vai entender aonde nós vamos chegar. Olha só, diz assim, versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém?
Então olha que interessante aqui. Ele disse assim, veio para os seus, mas os seus não os receberam, desprezaram. Você já deve ter visto pessoas que você fala para ela assim, ó, por que você não vai hoje comigo para a igreja? Você está precisando, você está numa situação horrível, vamos buscar Deus comigo. E ela diz assim, quando der, eu vou. Não é assim? Ou seja, ela vai sempre desprezando a luz, sempre vai deixando a luz para depois. E você que tem já um pouquinho da luz dentro de você, você começa a enxergar que a solução para a vida daquela pessoa não é que ela ganhe muito dinheiro, não é que ela tenha o seu marido dentro de casa, ou que ele pare de beber, é que a luz entre dentro dela, porque tudo isso só vai mudar, na verdade, quando ela aceitar e receber a luz dentro dela. Então você vê, às vezes a pessoa diz assim, se eu ganhasse na cena, não tem um negócio de cena aí? Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Como é que faz para ganhar na cena? Tem que jogar o quê? Como é que joga? Você vai lá, pega um dinheiro seu e vai dando lá, vai jogando lá, para ver se você ganha. Quem já ganhou aí? Ninguém? Porque você não joga? Quem já jogou? E ganhou? Mas você jogava porque você esperava o quê? Agora, por que você parou de jogar? Porque nunca ganhou? Mas veja, às vezes a pessoa diz assim, a solução da minha vida, ela vai mudar se eu ganhar na cena. Mas dinheiro não muda muita coisa. Dinheiro não muda. Dinheiro não traz felicidade, não é? Que diz por aí? Mas traz, não traz? Traz quando você tem a luz. O dinheiro não traz felicidade quando você está na escuridão. Você já deve ter visto matéria no jornal de pessoa que ganhou na cena e que hoje estão na miséria. Porque o que muda a nossa vida, na verdade, o que nos dá a direção, é a luz que está dentro de nós. Quando as pessoas vão desprezando, cada vez mais elas vão sendo acometidas pelas trevas. Então as trevas vão escurecendo, então ela não vai enxergando saída para o caminho que ela tem que ir. Mas Jesus falou assim, eu vim para muitos, muitos não me... Só que aqueles que receberam também poder, diga comigo, poder. Para serem feitos filhos de Deus. Olha que diferença. Você quer mudar de vida? Se torne filho. Você quer mudar de vida? Não frequente igreja. Seja filho. Venha à casa do Pai. Olha que diferença. Tem gente que diz assim, hoje eu vou Não, quando eu saio da minha casa, digo assim, hoje eu vou na casa do meu Pai. Ir na igreja é uma coisa, e na casa do Pai é outra. Quem tinha o pai muito rígido, sabe que às vezes você chegava na casa do pai, e a primeira coisa que você tinha que falar para o pai era... aqui também fala assim? Pensei que isso aí era só lá no interior. Aqui também? Então você chega para o pai e diz assim, pai... E ele diz o quê? Deus te abençoe. Você vê, quando nós somos filhos, nós vamos para a casa do pai e nós não estamos na casa do pai para bater papo. Então tem gente que vem na igreja e começa, você viu essa semana aqui? E vai, não, primeira coisa que nós fazemos quando chegamos à igreja, primeira coisa é orar, é falar para o pai, benção. E ele vai dizer o quê? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, existe uma diferença daqueles que frequentam a igreja para aqueles que são filhos. Aqueles que são filhos. Então, muitas são as pessoas que vêm à igreja, mas poucos são aqueles que se tornam filhos. O filho que é filho, ele vai e está sobre a obediência do seu pai. Quem obedecia o pai aí? Vixe, só duas. Quem era obediente a seu pai? Era obediente? Quem desobedecia de vez em quando?
O chicote estralava? Sim ou não? A mesma coisa somos nós. Tem gente que vê Deus como chato. Tem gente que olha para Deus e diz assim, Deus vai me punir. Não, nós somos filhos. E o filho, Deus ele não pune. O que ele faz? Repreende, ensina. Quando nós chegamos à igreja, Deus nos dá a sua palavra, a sua direção para nos ensinar. E o que ele quer nos ensinar? A luz, para que os nossos caminhos sejam transformados, para que essa terra de promessa que você ela possa germinar e dar muitos frutos. Quem se torna filho se torna diferente. Como assim, mesmo? Uma coisa é quem frequenta, outra coisa são os filhos. Sexta-feira eu estava falando a respeito disso aqui. Deus falou que nós entraríamos na terra, nós, vírgula. Deus falou, os filhos entrarão na terra prometida. Se você tivesse, eu fiz essa pergunta sexta-feira, eu vou repetir. Se você tivesse que dividir comigo e o seu filho, ou seja, você tivesse que dar um presente para o seu filho e eu, e tivesse que escolher, quem você escolheria? Hã? E por que não eu? Porque eu não sou o quê? Não sou seu filho. Ou seja, o filho é aquele que você ama, é aquele que você deseja, é aquele que você criou, que você cuida, que você tem carinho, que você espera que ele vai se tornar alguém. Não é assim? Sim ou não? Por isso, se você tivesse que escolher entre eu e o filho, você escolheria quem? A mesma coisa eu. Então, por isso que há muita diferença daquele que vem para a igreja e daquele que é filho. Quem você acha que na hora de Deus abençoar, Deus vai abençoar? Os que frequentam ou os que são filhos? Então, você tem que se tornar filho. Porque os filhos é que têm direito, os filhos é que vão receber a herança. Lá em Romanos, você está com a Bíblia aí? Abre aí para você ver, olha só. O que é você se tornar filho? Romanos, abre aí, Romanos capítulo 8, versículo 12. Olha como é diferente ser filho e ser frequentador. Romanos 8, versículo 12. Se você não encontrou, você pode ler aqui comigo aqui no projetor. Posso ler? Olha só, diz assim, assim, pois, irmãos, somos não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a... Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pela igreja, não? Pelo bispo, não? Pela vontade própria, não? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de quê? Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção. Olha que maravilhoso. Você vê, Deus falou assim, os filhos não receberam o Espírito de escravidão. Você não nasceu para ser escravo. Você não foi feito para ser escravo. Você foi feito para ser promessa, para a bênção de Deus se concretizar na sua vida. E não para que você vivesse dependendo ou sendo dependente das coisas. Lembra dos 10 mandamentos? Você deve lembrar que Deus levantou Moisés para tirar o povo da onde? Do Egito. O povo estava vivendo como? E estava vivendo uma escravidão terrível. Comia o que dava, vestia o que davam,
Sim ou não? Não é mais ou menos semelhante a hoje? Tem pessoa que ela vai no supermercado e ela só pode comprar aquilo que dá. Eu estava comentando com um rapaz esses dias. A gente estava vendo o preço de picanha. Quem gosta de picanha aí? Ah, Jesus. Só tem 2 pessoas que gostam de picanha. Bom que sobra mais. Eu gosto de picanha. Agora não estou podendo porque eu estou no jejum do Daniel, então não posso comer picanha agora. Não pode. Picanha só de soja. Picanha. Você vê, quanto custa uma boa picanha? Você sabe que quem come picanha aí? Você sabe que tem picanha assim? Não. A picanha boa ela é assim. É mais ou menos não passa de 800, por aí. E uma boa picanha, ela chega a custar mais de R$300. A pecinha da picanha. Aí você vai no açougue ali, do vizinho, tá lá, picanha R$25. É, picanha, só se for de cachorro. Picanha nada, pá. Lá é um colchão duro metido a besta de picanha. Engana de vez em quando, também como dessa aí de 25. Mas eu gosto mais da de 300. Ué, você gosta do bom ou do ruim? Do bom. Não tem uma salsicha que você vai comprar salsicha, você põe ela para fazer o cachorro quente, a água fica amarela. Tem ou não tem? Tem umas que você compra assim, ela faz até o S. Não vou fazer propaganda aqui que está gravando, não vou fazer propaganda, mas não é? Não tem uma coisa melhor que outra? Nós não nascemos para ser escravo. Nós nascemos para comer, investir e ter o melhor dessa terra. Diga de novo, eu sou terra de promessa. Eu sou terra de promessa. Herdeiro do rei. Herdeiro do rei. Então, peraí, você acha que o rei quer comer picanha de 25 ou de 300? Leva lá pro rei a picanha de 25 para você ver. Ele vai dizer, é picanha não, rapaz. Nós nascemos para ter o melhor. Estou dando um exemplo. Você vê, agora, uma pessoa que ela ganha R$1.000, ela pode comprar uma picanha de 300? Não, então ela tem que entrar no mercado, ela passa perto da picanha de 300 e diz assim, um dia te comprarei. E às vezes a pessoa passa lá, pega a picanha de 300 e vai tomar cachaça. Estou falando besteira? Vai encher a cara, vai curtir farra, vai trair a esposa no churrasco. Então, peraí, nós não recebemos espírito de escravidão, nós recebemos espírito de adoção. Deus nos adotou como filhos. Você é filho, então você tem que ter a consciência que Deus te fez para ter o melhor dessa terra. Quando Deus foi lá, voltando ao que eu estava dizendo, Ele foi lá, Ele viu o povo do Egito na escravidão, comendo resto, vestindo resto. Deus falou, não, preciso levantar Moisés. Levantou Moisés e disse, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Vai lá, fala para o faraó, olha a missão. Deus dá umas missões que eu vou te falar, não é brincadeira não. Você vai falar, é a mesma coisa de Deus chegasse hoje e falasse assim, ó, você vai lá falar com o presidente e vai mandar soltar os presos tudo. Imaginou? Você vai lá falar com o faraó e vai pedir para o faraó soltar esse povo tudo. O povo trabalhava para faraó, limpava a casa de faraó, fazia tudo para faraó, faraó ficava só o dia inteiro sentado na cadeira sendo abanado. Tu acha que faraó ia soltar isso? Não, porque faraó estava desfrutando do melhor, mas esse melhor não era para o faraó, era para os filhos de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Quem ficava sentadinho na cadeira com o filho de Deus ficava assim, ó, abanando o faraó, e ficava, e abanava faraó, e o faraó com calor, ai, mais forte, fazia o povo de Deus de ventilador. Deus falou, peraí, está amarrado isso, diga, está amarrado. Eu sou terra de promessa, não ventilador do Satanás. Eu nasci para viver do melhor, você nasceu para comer e vestir e ter o melhor dessa terra. Está escrito aqui, Deus não te deu espírito de escravidão. Deus falou, Moisés, fala para eles soltar tudo lá que eu vou levar eles, fala que eles vão sacrificar no deserto e vão sacrificar para mim, para o meu Deus, para o Deus deles.
Moisés vai lá para o faraó fala assim, o quê? Como é que é soltar todo mundo? Doidou? Lá na minha terra diz, bebeu água de parto. Não tem? Não diz assim? Eu sei lá o que é isso, né? Deve ser ruim para burro, né? Não é não? Alguém já bebeu aí? Mas já ouviu, não ouviu? Você endoidou? Você está doido, rapaz? Que eu vou soltar o povo? Ó, se você não soltar, Deus vai mandar as pragas. E Deus mandou quantas pragas? Porque Deus falou assim, ó, o meu povo vai sair dessa situação. Eu te pergunto, qual era a vontade de Deus? Deixar o povo na escravidão ou fazer o povo se tornar filho? Hã? Então Moisés pega o povo e começa a levar para o deserto. E vai todo mundo para o deserto, bonitinho, caminhando. E chega no deserto, o povo que Deus disse que ia se tornar filho, começa a murmurar contra o próprio Deus, contra o próprio Pai. Ah, era melhor ter voltado lá era melhor ter ficado na escravidão, era melhor ter vivido lá com o faraó era melhor, e Deus foi se aborrecendo, porque a vontade de Deus não era que o povo murmurasse, era que o povo entendesse que ele queria fazer uma geração forte de filhos, era o que Deus estava levantando aqui. Deus chegou para João e falou, vai lá e prega a luz, porque eu quero que dessas pessoas que recebem Jesus, elas venham receber a luz dentro delas e se tornem, não é frequentadores de igreja, é filhos. Porque é o filho que passa a ter direito à herança. Quem está entendendo? Amém. Vamos lá, ó. Olha o que diz aí, versículo 16. O próprio Espírito testifica o nosso que somos filhos. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Não entendi. Herdeiros. Não entendi. Herdeiros. Somos o quê? Herdeiros. Herdeiros. O que é herdeiro, igreja? O que é herdeiro? Hã? O que é herdeiro? É aquele que recebe uma herança. Ou seja, a Bíblia está dizendo, se somos filhos, somos herdeiros do Pai. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de quem? De Deus. E eu pergunto, Deus é pobre ou é rico? Rico. Não entendi. Rico. É o quê? Riquíssimo. Eu vou te dizer assim, ó, nós achamos que ele é riquíssimo. Ele nem conhece a miséria. Não existe isso. Porque é Deus que criou tudo. Ele é que fez o ouro, Ele que fez a prata, Ele é que nos dá tudo. Ou seja, tudo vem de Deus. Se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros. Ou seja, quando você tem filhos, quem tem filho aí? Você trabalha e trabalha para deixar nada para o seu filho ou para construir um futuro para o seu filho? Quem já parou para pensar dizendo assim, se eu morresse hoje, o que meu filho herdaria? Faz assim. Já? Sim ou não? Quem já disse assim, eu preciso trabalhar bastante, comprar uma casa, pelo menos para quando minha filha crescer, ou meu filho crescer, ter uma casa para morar? Faz assim. Pode fazer. Mas tem hora que você vai dizer? Não. E tem hora que você vai dizer? Sim. São condições. Tem coisas que você vai dar, tem outras? Não. Deus é assim. Os filhos são assim. Às vezes a gente chega na igreja dizendo, oh, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e Deus vai fazer aquilo outro, e Deus vai fazer aquilo outro, e Deus olha e diz assim, não vou fazer nada disso não. Vou fazer assim, assim, assim. Você quer ser filho ou não? Hã? Porém, quando você diz não para o seu filho, isso quer dizer que você está excluindo ele das bênçãos? Hã? Não. Hã? Não, nem sempre o não de Deus quer dizer que você não vai tomar posse daquilo que Ele tem para você. Às vezes o não de Deus é preparação. Diga comigo, deserto. Nem sempre. Nem sempre é para destruição. Deserto, muitas vezes, é um aprendizado para descobrir o
que a pessoa tem dentro do coração. Sabe por que Deus permitiu os filhos lá do Egito entrarem no deserto? Porque o deserto revela o que você tem dentro do coração. Quanto mais Deus espremia, você quer conhecer alguém? Espreme ela. É simples. Como é que a pessoa revela o que tem dentro? Tem pessoa que olha para você e diz, mas quando ela passa por uma situação, ela mostra o que tem, o que ela tem dentro. Tem hora que Deus vai provar a gente, nós não somos filhos? Tem hora que Deus vai pegar a gente pela orelha, tem hora que Deus vai falar assim, ó filho, agora está na hora de você passar no deserto. Para quê? Porque eu preciso saber o que está dentro do seu coração. Eu preciso saber o que você está pensando, o que você está tramando, porque tem coisas que nós só vamos revelar no deserto. O que Deus esperava daquele povo? Que eles no deserto não murmurassem, mas glorificassem, exaltassem, porque eles estavam sendo tirados da servidão para uma terra que manava leite e mel. Deus chamou você para ser filho, para conduzir você, não é para perdição, não é para maldição. Bicho, mas eu estou passando por um deserto, é fácil, é rápido, é questão de tempo para você desfrutar da herança que Jesus tem preparado para você. Mas todo mundo da igreja é abençoado? Não! Por quê? Porque nem tudo quer ser filho. Olha o que ele diz aí, ó. Ora, se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de? E co-herdeiros. E com ele sofremos. E com ele também seremos glorificados. Por exemplo, nós estamos vivendo uma campanha esse mês na igreja da Terra das Promessas. Mas tem pessoas que não querem ser filhos. Querem estar na igreja, querem receber algo de Deus para gastar lá fora. Eu vou dizer para você, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Deus vai investir nos filhos. Ó, rapidinho, não precisa você abrir não. Eu falei isso sexta-feira. Sexta-feira eu falei isso. Lá, acho que Números 13, não precisa você abrir não, porque nós vamos continuar lendo. Coloca aqui para mim, número 13, ó. Disse o Senhor a... Olha o que o Senhor disse a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, ou seja, a terra prometida, que hei de dar... A quem? Hã? Aos filhos de Israel, ou seja, os meus filhos. Ou seja, a terra não é para todos, a terra é para os filhos. E se você é filho, pode comemorar, porque esse mês você vai entrar nela. E ó, eu falei sexta-feira, estou repetindo. Esse mês papai está generoso. Esse mês tem promessa para os filhos. Para quem, bispo? Todo mundo vai entrar na terra? Não, só os filhos. Olha lá. Só os? Mas bispo, por que só os filhos? Se você tivesse que escolher para abençoar eu e seu filho, quem você escolheria? Meu filho. E você acha que Deus seria diferente? Não. Hã? Não. Então, se você é filho, esse mês se prepara para desfrutar do que Deus tem de melhor. Ei, eu não estou falando uma bencinha que você precisa. Eu estou falando da herança de Deus, de você ser coroado como filho do rei. Porque é fácil, nossa visão é pequena. Filho de um rei. Você é filho do rei. Sabe, tem que ter na sua garagem o melhor. Aquele que você gosta. Sabe como tem que ser a sua casa? Aquela que você disse assim, ó, essa é minha, foi Deus que deu. Quem está entendendo? Mas claro, Deus nunca vai dar para mim nem para você nada que Ele antes nos coloque no deserto para ver a intenção do nosso coração. Tem gente que se Deus desse agora para ela um carrão zero, gastava aqui, vendia e torrava o dinheiro na cachaça ali. Estou falando besteira? Não, você não sabe qual é a intenção do coração. A promessa é para os filhos.
não para os que frequentam. Bispo, mas estou chegando hoje, o senhor já está dando essa paulada aí? Não, é hoje mesmo que você tem que se tornar o quê? Filho. Deus está dizendo assim, ó, eu não dei espírito de servidão, eu dei o espírito de adoção. Deus está dizendo para você, eu estou convidando você hoje para se tornar meu filho, quero te adotar, eu quero que hoje você seja meu filho, meu filho vai viver debaixo da minha obediência. Amém? Se eu perguntar aqui quem quer ser filho, quem você acha que vai levantar a mão? Não entendi. Mas se eu disser aqui, você vai ter que ser dizimista. É assim, ó. Quem quer ser filho? Dizimista. Quem quer ser filho? Tem que deixar a bebida. Quem quer ser filho? A mentira. Quem quer ser filho? Mas tem que andar no caminho de... Não, onde? Ser filho é fácil. Fazer filho é fácil. Difícil é os critérios para se manter como filho. É honrar o pai. E o que Deus está dizendo para você hoje é que para desfrutar das promessas dele, desfrutar das bênçãos dele, a gente tem que ser muito mais do que frequentador de igreja. Nós temos que obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus. E para isso não precisa, como eu falei, carregar a Bíblia embaixo do braço. Precisa sim obedecer e viver a fé. O que é fé? Se meu pai falou que vai fazer... Hã? Alguém tinha seu pai aqui como herói? Eu tinha meu como herói. Gente, eu só fui saber que meu pai não era herói, na verdade, depois de velho. Quando ele falou, filho, seu pai é medroso. Mas quando eu era menino, eu achava que meu pai era herói. Arrumava briga e dizia, cuidado, hein, eu chamo meu pai. E eu acho que meu pai ficava em casa assim, se vira, rapaz, chama eu não. Mas eu achava que meu pai era o meu defensor, o meu herói. O nosso Deus. Quando você é filho de verdade, você diz, cuidado, hein? Você que é marido, quem é marido aí? Cuidado como você trata a sua esposa, porque ela pode ser filha do Deus vivo. Já imaginou? Quem é pai? Quem é pai? Pai de menina. Se o marido chega na sua filha e diz assim, ei, cuidado aí, ó. Levanta a mão para sua filha, o que você faz? Ó, tá vendo? A mesma coisa, imagina, às vezes a gente está casado com a filha do rei e não sabe, cuidado. Cuidado, porque o pai pode tomar a frente e dizer assim, o que é? Você sabe de quem ela é filha? Ela não é órfã, não. Ela é filha de um Deus. Cuidado, quem é a mulher aí? Cuidado, mulher. E você que ainda não casou, tico-tico no fubá e está enrolado, tem que se tornar filho para Deus te dar um marido, uma esposa abençoada. Mas você que é mulher também, cuidado como você trata, porque ele pode ser filho do... Ele pode ser filho do Deus vivo. Deus pode olhar e dizer, o quê? Você está tratando meu marido, o meu filho assim? Cuidado. Cuidado, hein? Você já imaginou aqueles que se levantam contra os filhos de Deus? Bicho, fala logo, como é que faz para ser filho? Quem quer saber? Quem quer saber? Hã? O que precisa para ser filho? E como se torna filho, bispo? Lucas 1, 31. Lucas 1, 31. Posso ler? Olha o que diz aí. Diz assim, ó. Eis que conceberás e dará à luz a um que chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Maria falou assim, mas como é que a gente vai ter um filho se eu não tive relação com homem nenhum? A mesma coisa, como é que a gente vai nascer filho se nós já somos humanos, se nós já crescemos, já somos velhos? Sim ou não? Porque Nicodemos falou para Jesus, como é que eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Apesar de eu não ser velho, quem é velho aí? Glória a Deus, que aqui só tem jovem. Amém? Os velhos dão amém. E os novos de glorifica a Deus, dá um glória aí. É, igreja só de jovem. Estou falando, não tem ninguém velho aqui. É, só jovem. Como é que nós vamos nascer de novo, se tornar filho? Porque para a gente ser filho de alguém, nós temos que nascer desse alguém. Não é assim? Para ser filho de Deus, nós temos que nascer de quem? De Deus. Quando você tem um filho, você diz assim, você é filho de quem? Meu filho. Nasceu? Nasceu da mãe. Mas é meu? Meu filho. E a mãe diz assim, esse aí é meu filho. Para ser filho de Deus, nós temos que dizer, nascemos de Deus. Bicho, como é que nasce? Já sou velho, barbudo. Como é que nasce? Está ali, ó. Como é que pode nascer se não tem relação com o homem? Continua. 35, ó. Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ó como é que se torna filho de Deus. O Espírito Santo vem sobre nós. Ó. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também entre o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como é que nasce de Deus? Primeiro, bispo, o Espírito Santo tem que descer sobre a gente. Quando o Espírito Santo vem sobre você, quando você recebe ele vem, o Altíssimo te abraça e ali começa o novo nascimento. Vão começar a haver mudanças. O caráter vai mudar. A diferença é que nós vamos deixar de nos parecer com o mundo para parecer com Deus. A diferença é que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, aquele ali é filho de Deus. Aquele ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele é diferente, olha lá. Ele era enganador, hoje não é mais. Hoje ele não é mais enganador, hoje ele é adorador. Antes aquele ali não prestava. Sabe o filho do Joãozinho? Não prestava. Mas agora ele deixou de ser filho do Joãozinho e se tornou filho de Deus. Ó, que honra que esse homem é hoje. A partir do momento que nós nascemos de Deus, nós se tornamos herdeiros de Cristo, terra da promessa. Assim como Cristo foi glorificado, a nossa vida também é glorificada no Pai. Quando você começa a desfrutar do melhor dessa terra, as pessoas começam a perguntar, você não tinha nada, como é que você tem agora? Meu pai. Foi o papai que deu. Foi o papai que deu. Quem precisa muito de uma benção de Deus aqui? Faz assim. Esse mês ainda, faz assim, levanta a mão. Só você que precisa, muito. Uma benção grande de Deus. Precisa? Sim. Papai vai dar. Papai esse mês está generoso. Fala aí para quem está do seu lado. Esse mês papai está generoso. Quem nasce de Deus é herdeiro de Cristo.